Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez aqui a mais uma lição, a mais um estudo sobre a alegria da igreja, que é Cristo. Cristo, a alegria da igreja, que é o nosso tema, o tema dos nossos estudos baseados na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Enquanto estamos nesse período de pandemia, estamos ministrando este estudo, suprindo um pouco a falta do nosso encontro nas quartas-feiras aqui na Igreja Batista Central de Vitória, Espírito Santo. Eu quero agradecer a audiência sua em todos os lugares. Temos visto pessoas assistindo em vários pontos do Brasil e até fora do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Mesmo voltando ao normal, nós vamos continuar, pelo menos vamos terminar essa série de estudos, assim como também continuaremos expondo o livro de Salmos. Esperamos expor talvez os 150 Salmos dentro dessa série de estudos que nós estamos fazendo durante esse período da pandemia. Bom, agora nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nessa carta Cristo é a alegria da igreja, a alegria das nossas vidas. E hoje o nosso tema é sobre o portar da igreja de Cristo. Como a igreja de Cristo realmente deve se portar, como deve ser a postura da igreja de Jesus, e que Deus realmente possa nos ensinar cada vez mais. O texto que nós vamos usar como base encontra-se em Filipenses capítulo 1, nos versos 27 a 30. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Paulo, nesse trecho, está nos ensinando algo tremendo. Ele está tentando mostrar que nossa postura, o nosso modo de portar, de viver, tem que refletir Cristo. Nós falamos isso no estudo anterior, quando Cristo é o centro da nossa vida. E como deve ser esse portar? É isso que nós vamos tentar mostrar isso. E Paulo ele chega nesse ponto a dizer que o nosso portar deve ser de tal maneira que Cristo tem que ser glorificado, quer seja através da nossa vida, quer seja através da nossa morte, quer seja através do crer nele, quer seja através do padecer por ele. Mas antes, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e nós te adoramos pela Tua grandeza, pelo Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. E nós suplicamos, ó Deus, que venhas falar poderosamente aos nossos corações e que aprendamos cada vez mais de Ti. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui edificados por Tua santa e excelsa palavra. Muito obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. O portar da igreja de Cristo. Quando nós pensamos no portar da igreja de Cristo, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós muitas vezes falamos em portar, nós pensamos somente lá fora, somente em testemunho, mas é muito mais do que isso. O portar envolve uma série de coisas. O testemunho talvez seja uma das principais, mas a convivência em comunidade, a sua postura individual, o seu portar dentro da sua casa, a sua oração individual, tudo isso. Na realidade, cada membro pode contribuir para o crescimento da igreja através da sua postura. Então, o que nós devemos ter de mais importante, que diz Paulo, é esse portar. E o termo que é usado, como o que é mais importante, ou tão somente em algumas traduções, ele expressa com mais precisão o que Paulo principia a falar aqui. Paulo começa agora a caminhar para o seu clímax. Se é que podemos dizer que há um clímax nessa carta. Parece que ela está sempre intensa, o tempo inteiro. O escritor inicia uma nova fase para chegar ao verdadeiro sentimento que havia em Cristo Jesus, que ele vai falar no capítulo 2. E aí, para tanto, ele trabalha numa área muito importante, a comunhão da igreja. A comunhão da igreja de Cristo. E esta comunhão dependia única e exclusivamente desse portar, desse comportamento dos crentes entre si e diante dos incrédulos. E deste ponto, Paulo destaca o portar da igreja de Cristo. E aí ele vai falar algumas coisas importantes. Pelo menos 3 delas nós vamos falar aqui, que é o que ele mostra nesses versículos 27 a 29.
a unanimidade da Igreja de Cristo, a coragem da Igreja de Cristo e o padecer por Cristo. É isso que nós vamos tentar ver no estudo de hoje. Então a primeira coisa que Paulo mostra nesse trecho que nós lemos é sobre a unanimidade. E aqui eu quero falar que unanimidade não significa pensar exatamente iguais, nós somos seres humanos e pecadores. E vale ressaltar que muitas vezes é o pecado que nos faz pensar diferente. Tudo bem, nós sabemos disso. Eu não quero entrar no mérito, eu não estou sendo dono da verdade, muito pelo contrário. Eu também posso errar em função dos meus pecados. Mas o que nós queremos destacar aqui quando Paulo diz em um só espírito, essa questão é por demais importante, só que é por demais esquecida. Nós vemos nesse pensamento paulino o mesmo que ocorreu com a igreja primitiva, quando do seu nascimento. Tudo era repartido e havia unanimidade completa dentro do seio da igreja. Muito nos tem faltado para que possamos realmente aprender e viver essa unanimidade hoje. E a falta de unanimidade tem causado grande impacto no meio das nossas igrejas. Esse é um problema, talvez, que nós temos que trabalhar para superar. E como é que nós podemos entender essa unanimidade? A unanimidade que Paulo fala aqui não é, por exemplo, sobre a volta de Cristo. Todos têm que pensar igual, embora ele quer isso também. Na realidade, esse é um fruto do pecado. Nós pensamos diferente porque somos pecadores. Quando nós pensamos diferente sobre eleição, é porque somos pecadores. Quando nós pensamos diferente sobre batismo, é porque somos pecadores. Eu não quero entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Somos pecadores. Nós somos, eu inclusive. Pode ser que em alguma dessas coisas que eu estou falando, eu possa estar errado. Tenho minhas convicções pessoais, tenho a minha visão de cristianismo e de reino, mas posso estar errado. Isso é muito importante. Agora, existem algumas partes da unanimidade que nós não podemos perder. A primeira delas é uma luta coletiva, combatendo juntamente. A nossa unanimidade começa por aí. Uma das coisas que fazia a igreja primitiva crescer era a luta que enfrentava. Hoje, por falta de um cristianismo autêntico, não podemos sofrer as mesmas perseguições. Aquele povo sofria porque eles eram autênticos no seu cristianismo e criam num cristianismo autêntico. E a função disto é viver nas nossas vidas diariamente e individualmente. O que enfraquece o testemunho da igreja muitas vezes é essa falta desse viver. Devemos unir nossas forças em uma luta única, vindicando o reino de Deus sobre as pessoas. Sabemos que teremos consequências e nem sempre agradáveis. Então, a primeira parte da unanimidade que é importante é uma luta coletiva. Não importa a sua denominação, meu amado. Lute por Cristo. Vamos lutar junto por Cristo. Eu citei alguns estudos atrás um livro, Torturado por Sua Fé, de Alain Popov. É um livro que marcou minha vida, eu falo muito nele. Normalmente eu não sou de fazer isso, mas o fato é que esse livro marcou. Porque aquelas pessoas ali naquele país perseguido pelo comunismo, aquelas pessoas elas se mantinham firmes. E há um momento em que o Popov testemunha de como os irmãos de diversas denominações estavam unidos nessa luta coletiva. Por isso temos que orar. Orar por aqueles cristãos de outras denominações que são perseguidos em diversos países por aí. Orar por aqueles que morrem muitas vezes pelo cristianismo, porque a nossa luta é uma luta coletiva. Segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui, na unanimidade, é que o nosso ânimo é único. Quando Paulo afirma uma só alma, pode ser traduzido como o mesmo ânimo. E este mesmo ânimo caracteriza uma igreja viva, mesmo diante de tribulações imensas. Vivemos dias em que a igreja de Jesus está morna, tendendo para ser fria. E aqueles que dizem estar alegres vivem fora de uma realidade bíblica em suas vidas. Precisamos viver este ânimo único de forma a estarmos sempre alegres no Senhor, pelo Senhor e para Ele, exclusivamente para Ele. O que tem acontecido é que nós não temos um ânimo único porque cada um vive um cristianismo do seu jeito. Não estamos focados. Não são pequenas coisas que nos dividem mais. Não é um batismo só que nos divide. Não é um milênio só que nos divide. Mas questões cruciais, como a própria morte de Cristo. Como o próprio viver Cristo no dia a dia. Então, a segunda coisa que caracteriza o portar de uma igreja de Cristo na unanimidade é um ânimo único. Um ânimo
genuíno. A outra coisa que Paulo trabalha é a coragem. E aí no versículo de número 28, ele continua o raciocínio do versículo anterior, mas mostra um argumento ainda crescente, digamos assim. Não sendo intimidados pelos nossos adversários, é o que Paulo diz, significa muito mais do que ter coragem de fazer piquetes em greves, de participar de ações, de lutar contra racismo, de lutar contra isso. Tem um monte de cristão fazendo isso hoje. É um tal de cristão de direita, é um tal de cristão de esquerda, é um tal de tentar dizer que suas ideias são mais corretas, é um tal de fórum disso, fórum daquilo. Mas poucos estão preocupados em mostrar o verdadeiro evangelho. Poucos realmente estão preocupados em mostrar que o pecado está no ser humano. O grupo que defende determinadas coisas só olha para aquilo ali e acaba achando que o outro lado está 100% errado. E ele se esquece que ele também está errado. Há poucas semanas atrás nós tivemos um evento triste, um fato triste, em nosso meio, aqui no estado do Espírito Santo, que foi o estupro de uma menina de 10 anos pelos seus próprios parentes, pelo seu próprio parente, e trouxe uma grande comoção. E, lamentavelmente, por questões políticas, começaram a levantar a bandeira contra ou a favor do aborto. Eu tenho minha posição formada, mas eu acredito que muitas vezes nós temos que nos calar diante de determinadas situações. Calar para que Deus faça a obra. Calar para que Deus mova o coração das pessoas. Calar para que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e apenas orarmos. Aqui no Espírito Santo, os médicos que estavam determinados a fazer o aborto não quiseram por motivos que eles colocaram lá, aparentemente técnicos. Não quero entrar no mérito, não sou médico, não conheço. Por outro lado, aquela menina de 10 anos tinha um corpo fragilizado e talvez um corpo não preparado para chegar até o final da sua gravidez e além do trauma por que passou. O que nós tínhamos que fazer era tão somente orarmos por essa menina. Tão somente orarmos por esta família, uma família machucada, massacrada. E, lamentavelmente, grupos se aproveitaram, tanto de um lado como do outro, para ficar mostrando, para ficar impondo o seu ponto de vista. Nós não podemos fazer isso. Às vezes, eu como homem, eu penso, e quando falo homem, falo no sentido sexual, não uso o termo gênero, não gosto desse termo. Falo no sentido sexual, e como homem, eu tenho dificuldade de dar meu parecer com relação a situações como esta. Porque o homem, mesmo que ele passe por isso, e eu sei que muitos homens também são violentados, ele nunca vai ter uma gravidez. Então eu não me sinto na autoridade, mesmo conhecendo um pouco a palavra, eu creio que eu tenho que orar por uma criança dessa. Eu tenho que orar por uma mulher que passa por isso. Eu tenho que oferecer o meu ombro para ela, e não mais do que isso. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós traduzimos coragem como algo que deve ser exposto através dos meus pensamentos políticos, dos meus pensamentos, das minhas convicções teológicas. Às vezes, vai muito mais do que isso. Portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo é algo muito, muito forte e muitas vezes nós não estamos vivendo. Quando se olha para a igreja hoje, vê-se crentes que não têm coragem de mudar os valores do mundo. Ao contrário, deseja-se mais imitar o mundo do que realmente mudá-lo. Nós falamos sobre isso na lição passada, Romanos 12, de 1 a 2 nós lemos. Isso denota a falta de coragem para portar-se como o Evangelho realmente pede. Se o nosso comportamento fosse real, nos traria 2 sinais valiosos. Primeiro, condenação certa dos inimigos de Deus. Seríamos condenados por ele. Aqui, Paulo não está dizendo que eles serão condenados. Paulo está dizendo, eles vão nos condenar. Quando nós temos uma postura dentro da palavra de Deus, nós somos condenados por aqueles que não têm essa postura. Então passamos por dias em que não pregamos mais sobre o inferno, não pregamos mais sobre condenação, então as pessoas não têm o que falar da igreja. De nossos púlpitos são poucos os pregadores que se arriscam a falar sobre tais assuntos. Então, claro, estão tentando agradar todo mundo. Nós somos chamados hoje de conservadores, de fundamentalistas, por causa de questões muitas vezes políticas e que não deveríamos nem sequer nos meter a falar. Pregar a verdade, sim.
Pregar contra assassinato, sim. Pregar contra o aborto, sim. Mas observar que pode haver exceções em determinadas coisas, sim também. Agora, eu não posso transformar, eu falei numa pregação há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, transformar a exceção em regra também não podemos. O que muitos cristãos e pessoas que pensam a favor do aborto se aproveitam de uma situação como essa, de uma criança. Eles se aproveitam para provar aquilo que eles querem, para mostrar que a mulher tem o direito de abortar independente de como a concebeu. Isso jamais. Por outro lado, aqueles que também são contra o aborto se aproveitam de uma situação como essa e se esquecem que ali tem uma criança, que ali tem uma mulher sofredora, que ali tem alguém que precisa tomar uma decisão muitas vezes e que ela está envolvida de tanta pressão e dor que eu não tenho autoridade para falar. Então pregar contra determinada coisa não é generalizar a coisa. Também pegar a exceção e transformar em regra não é o correto. Então precisamos pregar o que é correto, sabendo que receberemos a condenação dos inimigos de Deus. Com certeza. Então se você que está me ouvindo pensa que eu sou favorável ao aborto por causa dessa forma de pensar em função deste caso, esquece isso. Não sou, continuo não sendo. Por outro lado, você que é contra o aborto, se acha que eu sou, não olho as exceções e não olho para os pequenos, para o sofrimento daqueles que padecem, também esquece isso. Devemos tomar muito cuidado. Pregar o evangelho envolve ir de encontro a todo mundo. Muitas vezes até de grupos que aparentemente são opostos entre si. Pior do que não pregar é não viver o evangelho. A igreja corajosa é aquela que vivencia a mensagem de Cristo integralmente, mesmo que isso venha lhe trazer mais e mais inimigos. Então nós temos que tomar muito cuidado quando estamos vivendo um cristianismo onde as pessoas ou estão só concordando conosco ou não estão nem aí para o que nós estamos falando. E a segunda coisa que eu aprendo é que a salvação certa da parte de Deus. Um viver real do cristianismo faz com que cada dia esse sinal se mostre mais presente em nossas vidas. Quantos crentes vivem o drama de não terem certeza da sua salvação? Isso é ocasionado pela falta de preocupação com o portar da sua vida. Se eu tivesse uma preocupação real no portar, não por legalismo, formalismo, eu estaria tranquilo. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Mas além de falar da unanimidade, da coragem, Paulo vai falar também do padecer por Cristo. E esse assunto já foi debatido na lição de número 3, não queremos voltar. Mas eu creio que quando Paulo começa a ser repetitivo numa carta tão pequena, pode ser que ele tenha interesse de firmar algumas coisas. E o que mais se pode destacar aqui é que Paulo fala a respeito desse sofrimento de uma forma alegre, tranquila. O termo aqui que Paulo usa para padecer por Cristo significa que, olha, eu vou padecer com alegria. Porque até o padecer é um privilégio. Até o padecer vem da graça. Então, sofrer por Cristo é tão privilégio como ser salvo por Ele. O amor que Cristo mostrou por mim na cruz me faz pensar dessa forma. O comportamento de nossas vidas mostra que vale a pena sofrer por Cristo. Logo, se vivemos onde não há nenhum tipo de sofrimento por causa do Evangelho, pode ser que alguma coisa esteja errada conosco. Se eu não sofro nada pelo Evangelho, pode ser que o erro esteja em mim. Mas é importante também que eu entenda que o padecer não é aquele padecimento por motivos humanos. Não é o casamento errado, não é o filho desobediente, não é uma doença, não são as drogas. Mas é o sofrimento oriundo realmente pela mensagem vivida por nós, por cada um de nós. É muito comum as pessoas falarem, eu tenho uma cruz que eu carrego, meu marido, a minha esposa. Não, de forma nenhuma. O padecer que Cristo está falando aqui é pelo amor do Evangelho. O único momento em que um cônjuge, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe se torna uma cruz é quando você se converte a Cristo, e aí isso só pode ser visto pelo ângulo de quem casa
não crente, ambos não crentes, porque se um é crente, o outro é não crente, se casa, o crente já está em desobediência a Cristo, então para mim não vale. Mas se os dois são não crentes e casam, e um se converte, e aí o outro começa a perseguir, aí eu tenho um problema realmente padecendo por Cristo. Se você é um filho que se converte, e seus pais começam a... Aí você está sofrendo por amor a Cristo. Se você tem um filho que criou dentro do evangelho e ele se desviou e agora persegue você e agora fala mal de você, aí você está sofrendo por amor a Cristo. Fora isso, não podemos olhar por esse ângulo. Não estou menosprezando esses sofrimentos, não. São sofrimentos que nós devemos colocar no altar do Senhor. Já falei sobre isso, falamos na lição de número 3, como dizemos, mas nós temos que tomar muito cuidado. Então, o que é o padecer por Cristo? É um padecer pela mensagem do Evangelho vivida por cada um de nós. É um padecer baseado naquilo que nós pregamos com a nossa vida, em conformidade com a pregação da cruz. Então esse é o padecer. Se não for dessa forma, não estamos vivendo o Evangelho. E o que nós podemos concluir de tudo isso? O que nós podemos aprender de tudo isso? Aí é necessário que nós façamos uma análise do que tem faltado em nossas igrejas, em nossas vidas, para que nós possamos viver de acordo com o Evangelho de Cristo. E aí eu aprendo algumas coisas com o apóstolo Paulo. Primeiro, que o nosso portar mostra o quanto realmente amamos a Jesus. Se realmente amamos Jesus, temos um portar dentro daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E vai fazer com que nós padeçamos, e vai fazer com que nós tenhamos unanimidade, e vai fazer com que nós busquemos viver com coragem. Então o nosso portar mostra o quanto realmente amamos a Cristo. Segundo, nosso portar mostra o quanto realmente amamos a igreja. Com a disposição de padecer, de sofrer por Cristo, eu vou viver em comunhão com a igreja, mesmo quando eu tenho dificuldades, problemas. Mesmo quando há ali pessoas que nos perseguem, mesmo quando há ali pessoas que não gostam de nós. Não podemos simplesmente achar, se a igreja tem pecadores, eu vou abandonar a igreja. Não, de forma nenhuma. E por fim, o nosso portar mostra o quanto rejeitamos o que de mal nos é oferecido pelo mundo. Quando nós realmente olhamos para Jesus como nosso Senhor, como nós olhamos para Jesus como o centro da nossa vida, que foi a lição anterior, eu tenho um portar aonde eu rejeito aquilo que é mal do mundo. E quando eu falo mal, eu falo em todos os sentidos. Quando eu falo mal, eu falo em todas as situações. Eu sei olhar as exceções, eu sei olhar a regra. Eu observo as coisas pela ótica da regra, mas sem perder de vista as exceções. Eu olho as coisas pela ótica de Cristo o tempo todo. Então o nosso portar mostra o quanto rejeitamos o que de mal nos é oferecido pelo mundo. E é isso. Chegamos ao final de mais um estudo. Eu espero que você possa crescer, como eu tenho crescido cada vez mais quando estudo esta carta, e que nós possamos realmente ter um portar dentro daquilo que Cristo estabeleceu. E que Deus possa fazer com que você compreenda mais e mais a sua mensagem. Tá certo? Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.